A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30. Sempre com uma personalidade marcante do cenário cultural, artístico, esportivo, social de Itabuna e região, repercutindo através da sua obra, da sua trajetória, a relação entre o local e o global, entre Itabuna e o Brasil, entre o Brasil e o mundo. Eu estou falando com gente muito especial que, através do seu talento, toca sensibilidades, inspira através do exemplo. E hoje, com muita alegria, um encontro que já estava sendo gestado há um tempo e as agendas estavam tentando se combinar. Eu vou falar com uma mulher que inspira durante toda a sua trajetória das mais diversas áreas em que ela atua. E com destaque para a natação. É Dona Maruzi Dantas Xavier. Dona Maruzi, obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. A senhora que já aqui na TVI, já esteve diversas vezes contando sua história, falando sobre suas conquistas na natação. É alguém que é tida com muito carinho pela população itabunense. A senhora é uma pessoa que transita com muito afeto e acolhimento na nossa sociedade, na nossa comunidade. É muito bem vista e muito bem quista. Isso tudo devido ao seu trato, a forma afetuosa como a senhora trata as pessoas. Isso é muito necessário de se valorizar em tempos tão difíceis. No nosso programa a gente não tem um roteiro estabelecido, só tem uma pergunta que eu peço que o entrevistado ou a entrevistada responda para me ajudar a apresentá-la. Então eu vou perguntar para a senhora uma coisa assim bem simples, que talvez não seja tão simples assim. Quem é Maruzi, ela por ela? Maruzi é um ser humano que eu lhe digo assim, abençoado por Deus. Eu comecei a minha vida desde criança e sempre fui uma pessoa assim muito carinhosa com meus pais, obediente. E tinha sempre um orgulho de ser, eles sempre diziam, a filha mais educada, mais carinhosa. Eu sou do signo de peixes, né? Não sei se tem nada a ver, mas sempre gostei muito de água. Olha só, tem tudo a ver. Pois não, falo mais sobre... Não, quero saber o seguinte... Da infância. Da infância, assim, Então, filha de Dantinhas, sim, esse grande pensador da nossa região, essa referência que nos deixou um legado do pensar a nossa cidade, sistematizar o conhecimento histórico da nossa região. Como é que foi essa infância? E depois, assim, o que fica muito forte na sua formação da presença dos seus pais? Olha, a falar da minha infância, eu fico muito feliz, porque foi uma infância maravilhosa. O São Caetano, antigamente, era chamado o Fuminho, não sei se você já ouviu falar. E meu pai tinha um sítio muito grande ali atrás, mais ou menos do Itão. Então, Dantinhas, ele é sergipano, estava conversando na estante com minha amiga ali, falando sobre meu pai, Dantinhas, né? Ele sergipano, minha mãe também sergipana, vieram se conheceram aqui. E aqui em Itabuna, ele é de 1910, coincidindo com a fundação de Itabuna. Então, essa infância foi muito maravilhosa. Eu agradeço a Deus pelos pais que eu tive. E ele me ensinou a amar a natureza. Ele gostava de plantar, ele tinha horta, tinha apiário, ele gostava de pescar, ele gostava muito da natureza, uma pessoa maravilhosa. Tanto é que ele se tornou depois o primeiro historiador de Itabuna. Então essa infância minha eu não esqueço, porque foi de lá que eu recebi todo o carinho, todo o amor e mostrando a simplicidade da vida, o que é a pessoa ser feliz. É isso aí. Maravilha. Olha, eu quero fazer aqui também um testemunho de que essa família, ela desde Dantinhas é comprometida com a nossa cidade. Dona Maruzi, seu João Xavier, liderança política, uma humildade, um bom trato com as pessoas. Ricardo, que defende esse legado político da família. Digão, Riane, que na educação, no esporte, estão afetando e contribuindo com a formação da juventude. Então, assim, a família que dedica a sua vida, a sua trajetória, a sua existência, seja na ABB, seja em outros fazeres, né, como esses que eu mencionei, na política, na educação,
dedicando-se a Itabuna. Então, o nosso reconhecimento à família Xavier. Dona Maruse, quando é que a natação, então, chega na sua história? Bem, a natação é como eu estou agora, não, como atleta, não, ainda não. Mas eu comecei a nadar no Rio Cachoeira. Com meu irmão Ronaldo, ele também gostava muito de esporte, meu pai também gostava muito de esporte. Eu aprendi a nadar no Rio Cachoeira. Mas aí veio minha adolescência. Adolescência já, meu pai já me botou para jogar futebol. Joguei futebol. Uma das primeiras mulheres, que o time foi meu pai que fez para uma campanha para iluminar o campo das desportivas. Antigamente, né? Era Lida Itabulense de Desportos Atléticos. Olha. E ele também foi presidente do Itabuna, né? E aí fez do hexacampeão, mas a água sempre fez parte da minha vida. Eu, desde pequena, que sempre gostei de nadar. Mas como atleta agora, olha que orgulho. Olha, orgulho para todos nós. Sabe por que eu digo orgulho? Porque aí eu ia falar um pouquinho da adolescência. Foi quando eu conheci Xavier, foi quando eu fui estudar economia. Eu fui estudar em Salvador na época da Revolução. Lá eu ficava na casa de minha tia Alzira, a mãe de Heloísa. Sim. E lá eu estudava no Central. Então eu pude fazer o científico, porque todas as minhas irmãs foram fazer o pedagógico. Naquele tempo, a mulher era formada em professora, casava e ia criar filhos, né? Mas eu gostava muito das ciências exatas, eu gostava de matemática. E aí eu disse, eu vou fazer o científico. E aí fui para Salvador. Fiz o primeiro, o segundo, aí veio a Revolução em 64. Eu tinha, deixa eu ver, nessa época eu tinha 16 anos, já fazia o segundo científico. E aí meu pai disse não, estava com medo porque muitos jovens foram presos naquela época. Voltei para Itabuna, cheguei aqui em Itabuna, só tinha científico no Colégio Central, no Colégio Estadual. Era horrível o acesso. Eu me lembro que eu comprei uma bicicleta e o curso era à noite. E meu pai ficava preocupado que eu ia de bicicleta. Mas eu sempre quis fazer alguma coisa assim que me levasse mais para as ciências exatas. Eu era professora de banca naquele meu primeiro emprego. Depois fiquei, com isso aí eu digo assim, com muito orgulho, apareceu a Faculdade de Economia em Itabuna. E aí eu terminei o terceiro científico e fiz vestibular para economia. Fui logo, estudei, era FESP antigamente, né? Com Érito Machado. Uma vez ele disse, mulher fazendo economia, mulher não gosta de ler. Olha. E eu desafiei. Desafiou ele, e bem aí, desafiado. Desafiei que depois ele me convidou para ensinar ciências econômicas na antiga FESP, né? Hoje o ESC. Então foi justamente, botei os estudos acima de tudo, o casamento surgiu com João Xavier. Prioridade de minha vida era meus estudos. Então eu já ensinava na faculdade de economia, eu fui história do pensamento econômico. Olha só, teoria. Isso, exatamente. Aí fiz o científico, terminei, fiz vestibular, passei em primeiro lugar. E aí veio um concurso para as mulheres do Banco do Brasil. Você sabe que isso foi em 1971, primeiro concurso para mulheres. O Banco do Brasil era só de homens. E aí eu enfrentei. Xavier já trabalhava no banco, primeiro CEPLAC, banco. Depois ele me incentivou. Aí eu fui, estudei. Ele disse, você me ensina a datilografia e eu lhe ensino matemática, português e o resto deixa comigo. Resultado, passei em primeiro lugar. Olha só. Fui nomeada para a agência de Quaraci, mas depois eles me transferiram para cá. Então, no Banco do Brasil de Itabuna, eu fui a primeira mulher a tomar posse no banco. Lá no Banco do Brasil, eu
fui homenageada como a primeira mãe bancária, porque naquele tempo a bancária não tinha estabilidade, ela aparecia grávida e saía do emprego. Já o federal, né, Banco do Brasil, me deu toda a estabilidade. Inclusive, eu fui homenageada como a primeira mãe bancária, que já foi Riane. Eu já tinha Riane. Ricardo, e Riane foi a segunda, foi 1 ano de banco, eu já estava de licença maternidade. Olha só. Então, essa parte histórica eu gosto de contar, Importantíssimo. porque foi pioneirismo Sim. e vencendo arestas, né? De uma sociedade machista. De uma sociedade né? machista. Perfeitamente. Mas graças a Deus, pelo modo de ser, pelo modo de que fui criada, eu também fui no banco, me dediquei muito, muito. Depois fiquei grávida de Digão, 3 filhos. Ensinar na faculdade, Banco do Brasil, estava muito puxado. Aí, claro que eu optei pelo Banco do Brasil. E deixei de ser professora. Mas me sentia muito feliz. Claro, viu? claro. E ser professora, transmitir. Ser E é muito importante a senhora contar com esse afeto, todas essas etapas da sua vida, porque elas testemunham tempos históricos mesmo. História. É por isso que eu vou lhe dizendo. Pioneirismo, mas além disso, como era a sociedade. Mas bem calma e sempre muito católica. Eu sempre seguia os ensinamentos da minha mãe, e ela era a catequista. Eu também, logo que me casei, eu fiz o cursilho, que foi uma marca muito importante da minha vida, foi um divisor de águas. Então, o cursilho me fez também a ser uma pessoa evangelizadora em todos os ambientes que eu passo. Então, a gente aprende muita coisa que deve florescer onde Deus nos plantar. E assim eu fui encarando a vida até chegar à aposentadoria. Quando eu cheguei na aposentadoria, eu já tinha 30 anos de casar. Aí, esse período, veio a separação, veio a aposentadoria, veio a menopausa, mas eu disse não vou desistir. Aí fui para a ABB. Sim. Na ABB eu sempre ajudei todos os presidentes, né? Porque eu gostava de vôlei, eu gostava de esporte, e a natação mesmo, que agora eu vou entrar, que é o tema que você me quer mais, justamente, foi um período, eu já estava com 50 anos, e me vi assim, meu Deus, aposentei, o que é que eu vou fazer? Mas não faltou trabalho. Não faltou mesmo. Não faltou atividade. Então, eu entrei na natação através do professor Luiz, lá na ABB, para ocupar o tempo. Já sabia nadar muito bem, mas não na técnica. Então, com ele, eu aprendi a nadar os quatro estilos. Que eu só nadava, era o livre, né, que chama. Depois eu aprendi o costa, o peito e, por sinal, borboleta, que era a minha paixão. Depois que eu aprendi o borboleta, aí eu disse não, agora, e Luiz me incentivou muito. Primeiro eu fiz águas abertas aí em Ilhéus, 4 vezes aquela travessia Ilhéus-Pontal, fiz Gamboa, Morro de São Paulo, fiz lá Base Naval de Aratu. Olha, eu já nadei muito no mar, viu? Mulher danada. Nós vamos ver fotos, gente. Põe aí pra gente, Cássio, imagens. Ela mandou várias fotos pra gente. Olha só, sempre envergando medalhas, reconhecimento, participações importantes. Essa foi onde, a senhora lembra? Olha, essa aí foi recente, foi o ano passado, porque eu comecei a participar dos campeonatos, primeiro locais, depois vieram os regionais, estaduais, aí eu comecei a nadar brasileiro. E esse aí foi um baiano, o ano passado, lá em Salvador, e aí ganhei, aí eu já nadava borboleta, quando eu aprendi borboleta, é isso que eu quero lhe dizer, eu comecei a me inscrever no medley. Medley são os 4 estilos. E você sabe que eu agora com 78 anos, né? Eu comecei a nadar mesmo com 50 anos, foi quando eu me aposentei, que eu lhe disse. Mas na técnica mesmo eu aprendi
depois, né? E hoje já nado tá no esses. medley. Eu procuro sempre os mais difíceis. Essa mulher ela é 200 movida a voltas. desafios, minha gente. Olha, começar, dona Marusa, estou encantado. A Efigênia está aqui nos bastidores dizendo assim, corajosa. Encantado com a senhora já começar a nadar em mar aberto. Foi. Essa aí tem até uma coisa que eu vou contar. Conte aí Eu pra cheguei lá, medo, meu Deus, porque eu, quando pequenininha, passava ali para Pontal, não tinha ponte, a gente ia com a mãozinha na mão. Aí minha mãe, cuidado que aí tem peixe, tem tubarão. Então eu fiquei com medo. Quando eu cheguei, eu digo, meu Deus, eu vou entrar nesse mar, um mar cheio, ali, sair ali daquela parte do Cristo, para poder ir lá na ponte. E águas ali bem violentas. Correnteza, exatamente. Mulher retada, tá vendo, minha gente? Pioneira. Mas veja como, porque eu venci esse medo. Sim. Aí eu disse, não vou, dei calundu. Aí ele disse, mas você tá pensando o quê? Com tantas mulheres aí, bonitas, com as pernas bonitas, o tubarão vai querer logo a sua? Que é isso? Quem é esse pra gente dar um cascudo nele? Aí ele me desafiou, até hoje eu conto essa história. E aí terminei fazendo 4 vezes, fiquei em quarto, terceiro, segundo. Quando eu cheguei em primeiro lugar, eu me realizei. Aí recebi o troféu, e como eu já mandei para você algumas fotos. Tem fotos aí. E aí eu fui vencendo os desafios, e hoje em dia eu já tenho, para resumir, 635 medalhas. Entendeu? Estou me preparando agora para outro brasileiro, que agora escolho assim: o brasileiro do primeiro semestre, um brasileiro do segundo semestre. O baiano do primeiro, o baiano do segundo. Aí vou mesclando, entendeu? Tudo isso, né? Mas minha meta, claro que Deus em primeiro lugar, né? Ele me permitiu, hoje, como eu disse, 78 anos. Eu pretendo, sim, fazer 1000 medalhas como Pelé. E nós vamos voltar aqui para contar essas E que Deus histórias me dê todas. vida e saúde, energia. A natação na minha vida foi um presente de Deus, porque é um esporte que oxigena seu cérebro, né? Muitas pessoas dizem, estraga a pele, estraga o cabelo, nada. O mais importante é o quê? Sua mente. Quem comanda é o corpo. E o resto vem tudo por acréscimo. Você dorme bem, você está de bem com a vida. Eu fui presidente da ABB, também digo assim, em primeiro lugar Deus, né? Nossa Senhora, que eu sou muito devota. Então foram 24 anos que eu administrei a ABB. Entrei lá eu era vice de Paulo Mesquita, mas nunca pensei nada de ocupar cargo nenhum. Ele morre. Eu assumi, fiz 1 ano e meio de mandato tampão e depois aprendi a administrar um clube social, que é uma das administrações mais difíceis. Verdade. Porque ali a pessoa vai para se distrair, beber e também, né, às vezes passar do limite. É verdade, E você tem que ter muita sabedoria e saber conviver com o ser humano. Então, essa é a história. Que coisa boa, que conversa agradável, dona Marusa. Eu estou muito feliz. Olha, a gente faz aqui uma temporada de gravações, são várias entrevistas, uma em cima da outra, e conversar com essa leveza oxigena o nosso espírito, ouvir uma história tão boa, né? Não é verdade? Não é? Nós estamos fazendo entrevista lateralizada aqui, que a Efigênia está com a gente, dando boas contribuições, viu, minha gente? E Já vocês vão ver. próxima, É a próxima entrevistada. Efigênia, obrigado, trazendo aqui sempre um sopro de uma boa ideia para a gente colocar na conversa. Maravilha. Maravilha. Gente, vamos ver imagens? Vamos. Olha aí, ó, mais medalha. Esse aqui é o mesmo evento, Não, já é outro, né? Esse aí já foi um brasileiro. E esse parque bonito, onde é? Sabe onde foi isso aí? É o Júlio Delamar, em Rio de Janeiro? Não, peraí, deixa eu olhar bem para não chutar. Mas esse aí foi o brasileiro que eu nadei lá no São Januário. Vasco da Gama, meu time do coração, meu Deus, que coisa boa. Pois é, nadei no Vasco da Gama o ano passado. Então, gente, olha, não foi legislando em causa própria não, viu? Foi coincidência, viu? Não foi o apresentador que escolheu o time dele não. Que coisa linda, dona Marusa. Gente. Põe mais um aí. Vamos variando aqui para vocês verem dona Marusa passeando pelo Brasil. Ainda lá,
Esse também foi lá. E trouxe essas medalhas tudo de lá, Olha, para ir, você Efigênia? está vendo aquela camisa ali? E engraçado que aí eu estava nadando por uma equipe de Belo Horizonte. Me convidou, fiz revezamento. E não é por causa de negócio de dinheiro, não, que o Master não tem negócio de dinheiro, não. Você vai, você investe em você. No seu, né? Entendeu? Por exemplo, se eu vou nadar um revezamento, eu pago o revezamento. Entendi. Então, lá foi uma maravilha. Eu nadei pelo Pela estado equipe. de Minas, já nadei pelo estado do Rio. Agora vou nadar, sabe por onde? Me diga aí. Rio Grande do Sul. O campeonato vai ser no Rio Grande do Sul. Mas eu vou nadar por uma equipe de Santa Catarina, de Que Floripa. bacana. E vou participar de 6 provas e 3 revezamentos. Maravilha, tá vendo, gente? Inspiração de vitalidade, de energia, toda essa história de vida que se confunde com a história da nossa cidade, com a ação social, com o trabalho à frente, né, da ABB, com o pioneirismo como mulher bancária, professora e toda essa energia no esporte, inspirando todas as nossas gerações para que a gente continue E a em movimento. saúde, né? E a Também saúde. a Ave Maria Saúde, você dorme bem. E também o estado, por exemplo, eu tenho hoje 7 netos, 3 bisnetos, né? E convivo com minha família toda, graças a Deus, na santa paz. Isso é que é bom. E né? isso é que é bom. Saúde então, mental, por isso saúde que eu digo física, né? sempre às pessoas, não fiquem em casa, porque o ser humano não foi feito para ficar sentado, ele precisa se movimentar. Maravilha. Vamos ver mais imagens. Nós vamos chegar na foto das medalhas. Toda foto é com um bocado de medalha, mas o quarto, minha gente, vocês vão ver como é que é potente. Aí encontrou essa turma ainda lá em São Januário, né? Lá, Não, olha a camisa branca, tá de camisa branca, aquela ou é outro já. Eu participei outro. também em Aracaju. Sim. Foi um campeonato da Norte e Nordeste, né? Então eu já às vezes nado também no Norte e Nordeste, o campeonato nacional e o estadual. Essa ali que está junto de mim é Marília Barreiros. Essa é minha grande amiga, exemplo. Ela tem 80 e eu tenho 78, ela tem 86. Ela é mais nova do que eu, 1 ano. E ela foi que me incentivou. Foi a primeira mulher a fazer a travessia Mar Grande Salvador. E vai viajar comigo agora também. Ela ainda nada, viu? Vamos pro Rio Grande do Sul nadar Vamos. Maravilha. Vamos ver mais fotos. Aí, chegamos Eita. lá. Haja parede para tanta medalha, minha gente. Conte aí, qual foi a primeira? Olha, a primeira é uma pequenininha que está ali abaixo da televisão, você não vai enxergar, não. Mas ali foi o primeiro festival que o professor Luiz fez lá na ABB. Maravilha. Então, bem pequenininha. E essa medalha foi a primeira, eu não esqueço nunca. E fiquei muito feliz. Ali tem. Eu ainda não, porque ainda trouxe até umas ali na bolsa para lhe mostrar. Ainda vou colocar ali. Ainda tem aquele espaço branco ali para completar. Maravilha. Mas estou muito feliz, viu? E a mais desafiadora? Aquela que a senhora conquistou e disse assim, gente, eu não estava esperando, mas chegou. Bem, a mais desafiadora foi a primeira vez que eu fui nadar em Salvador, numa piscina olímpica. Eu não conhecia, né? Eu só nadava na semi-olímpica de 25. Quando eu cheguei lá, não diga você não, ó a caruara, ó o medo. Aí é onde vem a sua perseverança, a sua confiança. E diga, não, eu treinei e vou lá. Verdade. Fui, nadei, fiquei em 4º lugar. E outra também que eu não podia deixar de falar foi quando eu nadei a primeira vez, os 400 medley, e fui ser campeã brasileira na minha faixa etária. Fiquei muito feliz, porque quando eu nadei o borboleta, ficou mais fácil para mim. Aí eu nadava todos os estilos, e como eu vou nadar agora, todos os estilos. E fico muito feliz e agradeço a Deus por ter colocado a natação em minha vida. Gente, nós estamos falando com a campeã brasileira de natação, minha gente. Olha só. E no desafio, que se torna ainda mais complexo, porque são 4 estilos diferentes.
Dona Maruse é orgulho para a nossa região, mostrando o pioneirismo no trabalho dela, no ofício, seja na universidade, seja no banco e também na natação. Vamos mostrar aqui um momento, é uma foto que lembra um determinado momento importante e nós vamos trazer esse objeto para cá para a conversa já já. Coloca aí pra gente a foto da Dona Maruse com a família e com a tocha olímpica. Coloca aí pra gente. Eu mandei a tocha, mas a tocha tá ali, se quiser Eu mandei pegar. pra você, Cássio, mandei não? Corta aí então, peraí, deixa eu ver. Não tem nenhuma com a tocha? Eu mandei. Não sei se foi. Pois é. Essa última, depois... Aí, isso aí. Aí foi justamente com o professor Joseone, né? Esse que é o atual. Ele é hoje o atual coordenador da natação em Itabuna. Chamava-se Jean Aqua, hoje é Jó Aqua. Joseone, professor Joseone e a esposa dele foram lá em casa tirar a foto com a tocha e ali. Então, Joseone também é um grande incentivador, um grande profissional. Você conhece, né? Conheço desde a época dos movimentos católicos. Católico, muito católico, e toca órgão e é uma pessoa também maravilhosa, que me incentiva muito. Ó, aquela foto lá em cima também, ali sabe onde foi? Em Belém, quando eu nadei. Correu o Brasil todo, já. né? Só está faltando mesmo Amazonas, Manaus, né? Manaus, porque não tem uma piscina olímpica ainda. Mas desse Brasil todo, eu já nadei. Maravilha. Vem pra cá, minha gente, para vocês verem. Olha o privilégio que o apresentador tá tendo. Eu estou com a tocha olímpica de Dona Maruse. Vamos abrir aqui para vocês verem. Eu vou colocar o microfone aqui, Dona Maruse vai segurar. Tirar a foto com você, já tiramos hoje. Né? Olha só. Gravando aqui para vocês verem. Abre embaixo, viu? Só é virar o... Aí ela abre. Embaixo aí. Rode. Oh. Olha só, pela generosidade de Dona Maruse, o apresentador teve condições de segurar a tocha olímpica, minha gente. Olha aí. Que Isso. coisa ali. Dona Maruse, vamos relembrar 2016. Vamos lembrar, a senhora segurando a tocha olímpica. Isso. A tocha olímpica esteve em mãos que fizeram e fazem a diferença para o nosso país, em várias áreas, né? Vocês devem se lembrar que a tocha desfilou nas ruas das cidades brasileiras, carregada por brasileiros que se dedicam, em cada uma das suas áreas a fazer o melhor pelo país. Então essa tocha não podia ter estado em melhores mãos, viu, Dona Maria? Olha, e o seguinte, tinha que ter medalhista, né? Eu fui escolhida, fui apontada pela prefeitura, Paulão. Sim, Paulão. Ele também conduziu. Então ele já me conhecia e essa tocha, ela é histórica. Toda criança que chegava lá na bebê queria tirar foto comigo. Então foi um marco muito grande na minha vida, em abertura de Olimpíadas. Eu sempre estou e fiquei muito feliz em ser escolhida para conduzir essa tocha olímpica. Maravilha, minha gente, nós vamos encerrar essa conversa maravilhosa aqui, nós dois segurando junto a tocha, fazendo um tributo de reconhecimento a Maruse Dantas, essa mulher pioneira em tudo que fez durante sua trajetória e que traduz esse espírito olímpico de acolhimento, de convivência na diferença e de protagonismo a partir do talento das pessoas. É essa mensagem que a gente quer passar com essa entrevista potente, com essa história de vida tão representativa e significativa. Dona Maruse, as pessoas que quiserem lhe encontrar, conversar, entender um pouco mais sobre sua história, como é que encontra a Maruse Dantas? Me encontra ali na Rua Inglaterra, 416, bairro São Judas. Ou então na BB, que eu tô dia de terça, quinta e sexta, eu fico lá na BB. Hoje já nadei 2.000 metros, nado 6.000 metros. E na igreja também, porque eu sou legionária. E eu não abro mão também disso tudo que Deus me deu, que foi a fé, a saúde, a sabedoria, a alegria, o amor, a bondade, o perdão. Feliz Páscoa para todos. Maravilha. Olha, minha gente, o entrevistador aqui ainda com a tocha, eu vou passar para a Dona Maruse organizar para eu fazer o encerramento do programa. Muito feliz, com essa leveza, com essa energia boa. Dizer para você, nosso programa vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30 e é feito especialmente para você.